Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Furbino, aqui do setor de Gente e Gestão da Solids. Já de início peço um pouquinho de desculpas para vocês, que eu tô com a voz um pouco rouca. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, se ficar alguma dúvida, pode mandar no nosso chat aqui, que vai ficar bem tranquilo da gente poder responder, tá bom? E as perguntas que vocês tiverem também, podem mandar pra gente no chat, que ao final da nossa apresentação, a gente responde todas elas. Ei, gente, eu sou a Camila, eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Solids. E hoje a gente veio falar um pouquinho para vocês como estruturar o RH para 2019. Então, quais são os passos estratégicos que vocês têm que seguir para conseguir estruturar esse setor para o próximo ano. A gente elencou aqui algumas etapas que são importantes para que esse processo aconteça. E o primeiro é conhecer a estratégia da empresa de vocês. Entender se o RH... se os objetivos desse RH estão alinhados com a estratégia global da empresa, onde a empresa quer estar no próximo ano, a médio e longo prazo, quais são as projeções de crescimento, quais são as estratégias que eles vão usar para chegar lá, e exatamente o que a empresa pretende a nível de posição de mercado, a nível de crescimento mesmo, para entender se as estratégias que você quer propor para o seu RH estão alinhadas com essa projeção de crescimento da empresa. Outro ponto que é interessante também da gente falar, pessoal, é que à medida que o RH conhece um pouco da estratégia da empresa, ele conhece um pouquinho sobre para onde aquela empresa vai, né, Camila? E se exatamente. A gente tem um setor que tá trabalhando com o principal capital daquela empresa, que são as pessoas, e um setor que vai o tempo inteiro refrescar aquilo ali, que vai trabalhar para que as pessoas se motivem mais, para que elas produzam mais, para que elas tenham uma performance boa, então esse setor impreterivelmente precisa de conhecer da estratégia geral da empresa e mais, né? A gente fala até de conhecer o próprio mercado. Tem muitos mercados que são diferentes. Então, uma empresa do ramo alimentício é diferente de uma empresa da tecnologia, que é diferente de uma empresa de educação. Então, conhecer um pouco sobre aquele mercado é muito importante, porque no próprio recrutamento e seleção a gente vai precisar de trazer pessoas específicas, né? Com competências técnicas específicas. Então, a gente tem que ter um know-how mínimo daquilo ali, né? Entender a cultura mesmo dessa empresa para trazer esses talentos que estejam alinhados, para alinhar os talentos que já tem dentro da empresa, justamente para caminhar junto. Porque o capital humano é um capital muito valioso dentro da empresa, e se a gente não tiver alinhado, a gente vai gerir isso de uma forma que não é tão estratégica, que não é tão inteligente assim. Então, a gente precisa estar bem alinhado para seguir os caminhos certos. E acho que na maioria dos nossos materiais aqui, nos webinars que a gente produz e tudo mais, a gente comenta muito sobre o potencial e a importância do RH de ser de fato um setor estratégico. E a gente acredita muito aqui na Solids que é só a partir do momento que o RH entende da estratégia da empresa que ele consegue sentar com o CEO, com o diretor, com os gerentes, com as lideranças importantes estratégicas daquela empresa e tomar decisões que são de fato relevantes, né? Então, é a partir desse conhecimento que o RH consegue se posicionar como um setor que está ali um pouquinho em cada um dos departamentos, que realmente faz a roda girar ali dentro daquela empresa. Então, esse conhecimento é muito rico. Isso passa muita credibilidade também nesse momento de se posicionar frente aos gestores, frente à diretoria, porque isso vai te trazer uma carga de autoridade muito alta. Então, olha, eu conheço do mercado, eu entendo para onde a gente está indo, estamos indo juntos, então eu quero contribuir para isso, eu quero que o setor de RH, o departamento de RH, faça parte dessa estratégia e eu conheço, eu entendo os caminhos e me proponho a ajudar. Então, isso passa credibilidade também, isso passa autoridade para a pessoa que vai assumir esse RH, para a pessoa que vai estruturar esse departamento, a partir do momento que você conhece todos esses caminhos, todas essas direções. Passa credibilidade até mesmo para os colaboradores que estão ali naquela empresa, né? O RH, por muitas vezes, é visto como aquele setor em que as pessoas trabalham com dinâmicas, trabalham apenas a questão de motivação. Quando a gente começa a construir um RH que já entende da estratégia da empresa, a gente já consolida um RH que ele tem, como a Camila falou, autoridade, né? Que ele tem referência, que ele mostra que ele tem conhecimento de fato, que ele tem ferramenta suficiente e muito embasamento para fazer o que ele tem que fazer, que é esse desafio grande de ajudar e colaborar na gestão de pessoas, né? Exatamente. Todos esses caminhos a gente vai traçar nesse segundo passo que a gente elencou, que é o passo de planejamento. Então, a gente tem que entender, primeiramente, quem vai ser essa equipe de RH?
a gente sabe que, principalmente em empresas menores, o RH é composto por 1, 2 pessoas, são equipes mais reduzidas, são pessoas que têm que fazer muito com pouco. Às vezes a gente tem um departamento pessoal acoplado ao RH e esse é um grande desafio. Então, entender quem vai ser essa equipe, quem vai estar dedicado a essa construção, quem vai estar dedicado a essa estruturação, é um passo muito importante. Primeiro, para a gente assumir as responsabilidades de maneira correta, de maneira íntegra, de entender assim, não, eu preciso dedicar o meu tempo a essa estruturação, a esse planejamento, né? Entender quem será o responsável por isso, para que essa pessoa também tenha uma construção de autoridade dentro da empresa, que seja uma pessoa que consiga engajar os líderes, engajar os colaboradores, que ela tenha um bom relacionamento com toda a empresa. Então, eu preciso de entender quem vai ser essa minha equipe de RH, se eu tenho projeção de contratação tanto para minha equipe, tanto quanto para a empresa. A gente sabe que as empresas, às vezes, começam com uma equipe mais enxuta de RH e elas vão ganhando força justamente à medida que vão passando credibilidade, à medida que vão contribuindo com os resultados das empresas. Então, eu entender se eu vou ser sozinha nesse RH, se eu vou ter uma assistente, se eu vou ter uma auxiliar, se existe uma projeção de crescimento da equipe até junto com a projeção de crescimento da empresa, se eu vou ter um aumento no quadro de colaboradores. Então, entender quem vai ser essa equipe, quem vão ser os responsáveis, e entender se existe uma projeção para que essa equipe cresça ou não, se vai ser só eu mesmo, porque através disso eu consigo também estabelecer objetivos e metas que sejam alcançáveis. Um objetivo que engloba 10 pessoas é diferente do objetivo que engloba uma só. Sim. Então, para que eu não me frustre com os meus objetivos e com as minhas metas, é importante eu entender quem serão os responsáveis por elas. Com certeza. E é importante que essas métricas, que essas metas, os objetivos, que eles sejam reais, né? Que eles falem sobre aquela realidade daquele momento. Muitas vezes, quando a gente está começando a criar um RH, essa necessidade ela vem dos líderes, e aí os líderes se reúnem e falam, olha, a gente precisa de gerenciar melhor as pessoas, a gente precisa de trabalhar pela motivação, a gente precisa de trabalhar pela produtividade, pela performance, e chega ao RH a única demanda de que ele precisa trabalhar pela motivação. E aí quando você fala simplesmente isso, ainda mais sem conhecer o comportamento das pessoas que estão ali, você não consegue ter uma métrica, um objetivo que é mensurável. E a gente fala muito aqui também, a gente já fez cair aquela velha lenda de que não se mede o que é subjetivo, de que o comportamento não é metrificável, enfim. Então, é importante que sejam palpáveis, né, esses objetivos. Exatamente. Entender também que esses objetivos e essas metas, eles têm que estar alinhados com os objetivos finais da empresa. Então, é como eu, enquanto RH, posso criar objetivos, posso criar tarefas, posso criar metas para o meu setor que contribuam no geral da empresa. Então, traçar planos de desenvolvimento, entender cronogramas de treinamento, entender objetivos internos do departamento que possam agregar para esses objetivos finais da empresa que a gente falou lá no primeiro passo, que é esse alinhamento. Então, isso é muito importante que esteja alinhado. É importante que esses objetivos sejam palpáveis, sejam possíveis, para que não gere uma frustração e também não gere descrédito para o RH. Porque se eu sento numa mesa com a minha diretoria e falo que eu tenho X objetivo e depois eu não consigo alcançar, isso gera um descrédito. Mas porque eu estabeleci objetivos que eram inalcançáveis. Sim. Justamente porque eu estava contando com uma equipe maior, ou porque eu estava contando com ferramentas que hoje eu ainda não tenho, informações que eu ainda não tenho. Então, nesse momento de planejamento, é muito importante entender assim, qual que é o meu cenário hoje? O que eu tenho? O que eu tenho de ferramenta para me ajudar? O que eu tenho de braço enquanto equipe, enquanto tecnologia? O que eu tenho de informação? Eu conheço a minha empresa? Eu conheço os caminhos que ela está tomando? Eu conheço as pessoas que estão aqui dentro? Eu conheço os comportamentos? Eu conheço as relações que eu tenho? Então, eu tenho que pensar em todas essas variáveis para conseguir traçar objetivos e metas que realmente façam sentido, que realmente sejam alcançáveis. Exatamente. A maneira de alcançar também, esse terceiro ponto que a gente colocou, é o orçamento. Eu tenho grandes projetos, grandes sonhos, né? A gente sabe que todo RH e todo departamento, não só o RH, sonha com grandes projetos, tem ambições muito grandes, mas às vezes o orçamento que a nossa empresa tem para investir naquilo ali não condiz com os meus planos. Então eu tenho que entender também esse cenário orçamentário para eu conseguir traçar objetivos e metas que sejam possíveis de alcançar com aquilo ali. Então, se eu não tenho uma ferramenta de RH, ou se eu não tenho projeção de orçamento para contratação de equipe de RH, o que eu posso fazer com esse orçamento que eu já tenho hoje? O que eu posso fazer com pouco? Ou se eu tenho muito, como é que eu posso explorar esse muito ao máximo para que eu empregue meu dinheiro de maneira estratégica?
como que a gente vai fazer os investimentos, né? Isso é muito importante. E esses dois links, pessoal, dos objetivos com o orçamento, eles são relevantes porque quando você tem objetivos práticos e quando você sabe o orçamento que você tem, você consegue fazer valer esse orçamento, porque ainda que a gente tenha pouco e a gente sabe que o setor de RH muitas vezes recebe uma quantia bem pequena do orçamento geral da empresa, ainda que você tenha essa quantia pequena, você consegue fazer alguns investimentos. Investimentos em tecnologia, investimentos em mapeamento comportamental, investimento em treinamento, investimento em palestra, investimento em curso. Então, são coisas que são pequenas, mas que a gente pode gerar um impacto grande, ainda mais para um setor que está começando ali agora, né? E quando a gente fala no orçamento, a gente tem sempre que pensar que, assim, o custo em gerir pessoas é muito alto. E a gente tem o péssimo hábito de não medir quanto a gente gasta a todo momento que a gente está gerindo pessoas. Então, isso que a Camila falou de controlar, por exemplo, o calendário de treinamento, é uma coisa muito importante. Essa é uma ação interna que a gente tem feito na Solids e tem surtido um resultado muito positivo. Hoje a gente tem o completo controle de quanto a gente gasta por treinamento e a gente está começando a calcular esse ROI, porque todo setor que começa, toda empresa dentro de uma empresa, todo setor dentro de uma empresa, ele está ali para gerar um lucro. Todo o objetivo geral de uma empresa é gerar um lucro. Então, quando a gente tem objetivos específicos traçados, quando a gente sabe qual é o nosso orçamento, a gente sabe como fazer esse investimento e a gente começa a cada vez mais querer saber quanto que a gente está gastando, para ver o quanto que a gente vai ter de retorno, qual vai ser o nosso lucro. Então, lidar com o orçamento é também prever quanto você vai ter de retorno, quanto isso vai te gerar de aumento de receita mesmo. Esses passos, todos os três e todos os pontos que a gente vai elencar são muito importantes para duas finalidades, que é reduzir custos e aumentar a produtividade. Então, a gente tem que ter isso em mente até nesse planejamento mesmo, em como eu vou fazer muito com pouco ou como que eu vou otimizar esse muito que eu tenho. A gente tem um webinar amanhã também, a gente está nessa maratona de webinars, né? O nosso webinar de amanhã, ele fala de orçamento, é bem legal para vocês assistirem também, para vocês detalharem mais ainda nesse ponto que a gente elencou aí. E falando sobre como fazer muito com pouco, vamos para os famosos processos de RH, que são aquele momento em que a gente tem que fazer muita coisa com pouco. A gente sabe que a realidade do RH é de pouco braço para muita demanda, porque todas as pessoas que estão dentro daquela empresa, elas precisam da gente como setor de recursos humanos, e muitas vezes tem um analista e um estagiário, tem 2, 3 pessoas, como a Camila mesmo já colocou. São raras as empresas que têm um setor de RH consolidado, infelizmente. Acho que a gente está começando a criar essa consciência de que cada vez mais o setor de recursos humanos tem se tornado estratégico, tem sido percebido pelas grandes lideranças e aí sim tem ganhado espaço. Mas, enquanto isso não acontece, vamos entender um pouquinho por que é importante a gente saber das principais entregas do RH. Porque se eu estou começando agora o meu setor de recursos humanos, eu preciso de começar a rodar alguns processos que são básicos. E aí a gente elencou aí alguns deles que são, assim, básicos mesmos do RH. Todo o RH, um dia ou outro, uma vez ou outra, vai passar por esses processos. O primeiro deles é o famoso recrutamento e seleção, que provavelmente seja o mais básico de todos, seja o que é mais recorrente, né? Quando a gente fala com vocês sobre projeção de contratação, sobre entender quanto que a empresa vai crescer, não só em lucro, mas em quadro de funcionários, a gente está falando de, na hora de começar a construir um RH, de construir junto com esses processos um planejamento para a execução de cada um desses processos. Então, se eu sei que nós estamos em novembro e eu sei que em fevereiro eu vou precisar de aumentar em 30% o meu quadro de funcionários, e eu sei quais são essas vagas, eu sei quais são esses profissionais, e eu entendo, eu tenho uma análise preditiva de como funciona o meu recrutamento, de quantas pessoas eu preciso de recrutar, quantos currículos eu preciso triar, quantas pessoas eu preciso de fazer entrevista, dinâmica, etc. Eu sei lá no inicinho quando que eu vou divulgar minha vaga, quando que eu vou iniciar o meu processo de recrutamento e seleção. Então, eu já tenho um preparo muito maior, eu já não me arrisco, eu já não me exponho aos riscos de não ter a pessoa certa no lugar certo, de não ter candidato suficiente, de ter que correr bastante e acabar cedendo a uma indicação ou alguém que não tá tanto no meu perfil e depois ter que ficar ali trabalhando para poder encaixar essa pessoa ali dentro. Então, nesse momento, pessoal, de já estruturar o setor, é muito importante de já começar a estruturar processo por processo com muito cuidado e muito detalhe. A gente, com o setor de sucesso do cliente aqui na Solids, colhe cada vez mais informações e mais cases de sucesso de clientes que têm refeito o recrutamento e seleção com base nessa análise preditiva, né? Com base no comportamento das pessoas, entendendo etapa por etapa, vinculando as etapas, diferentes etapas a cargos diferentes. Então, a gente vê bastante a importância desse processo,
porque o recrutamento e seleção, ele está diretamente ligado à rotatividade. A estruturação desses processos também é muito importante para aquela questão orçamentária. Se eu tenho um processo já estruturado, eu não sou tão reativa nos processos, né? Eu consigo ser ativa, ser mais estratégica, ser mais assertiva nesses processos. Isso me poupa dinheiro também, porque um recrutamento errado custa caro. Muito, muito. Me faz gastar tempo, me faz aplicar esforços errados. Então, isso cai lá naquela questão do planejamento anterior, que é entender os objetivos. Então, se eu tenho o objetivo de crescer a empresa e crescer a operação, eu já tenho que estruturar o meu processo de recrutamento e seleção para que no momento em que um gestor ou um diretor me demande um aumento de quadro, eu tenho esse processo estruturado para que eu não seja tão reativa e não consiga ser tão assertiva assim. Exatamente. E um RH que não é reativo, mas que sim é ativo, né? Que age com planejamento, é o RH dos sonhos. É o RH que todo líder, todo gestor vai olhar e falar assim, não, agora eu entendi o que é o setor de recursos humanos, agora faz sentido investir nisso. Então, tá na hora da gente realmente unir esses esforços e organizar esses processos que no início eles dão um pouco de trabalho, mas que compensam muito, muito, muito. O recrutamento e seleção, ele já inclui o que a gente chama aqui na Solis de engenharia de cargos, que é exatamente isso que a Camila falou. Contratar errado custa muito caro pra gente. Com a taxa de rotatividade hoje do Brasil, que gira em torno de 36% a 43%, para uma empresa de 100 colaboradores, por exemplo, a gente tem uma perda de R$500 milhão em um ano, só com rotatividade. Então, isso é muito caro mesmo. E se a gente tem uma engenharia de cargo, se a gente sabe a matriz de competências para cada pessoa, em cada ocupação, a gente sabe quem trazer. A gente consegue fazer um recrutamento e seleção mais assertivo, mais rápido, não precisa de ficar lá 3, 6 meses fazendo um recrutamento e seleção, a gente já tem um processo mais bem feito, mais assertivo nesse sentido. E a gente consegue reduzir um pouquinho essa perda, né, de dinheiro que a gente só para mensurar na hora que a gente mede de fato os números do nosso recrutamento e seleção. É legal a gente pensar que todos esses pontos, eles são circulares, eles estão super ligados. Porque se a gente pensar assim, eu tenho engenharia de cargos, eu preciso mapear as competências certas e tudo mais, isso tem muito a ver com estar alinhado com a empresa. Porque se eu já sei a cultura da minha empresa, se eu já sei competências esperadas, competências comportamentais esperadas pela minha empresa a nível de cultura, eu já andei meio caminho. Eu já andei no caminho do recrutamento, porque eu já sei os comportamentos que eu preciso, eu já andei um pouco da avaliação de desempenho também, porque eu já identifiquei alguns critérios. Então, a gente sabe que são processos penosos no começo para serem estruturados, mas que se forem bem alinhados, um já poupa o tempo do outro. Então, a gente já segue um caminho, já segue uma linha reta e já consegue ir otimizando as etapas de vários processos se a gente tem aquele primeiro alinhamento que a gente falou que era o ponto principal. Exatamente. E falando um pouquinho sobre avaliação de desempenho, pessoal, quando você começa a fazer um setor de RH, é o momento que você está conhecendo tudo. Você está conhecendo a cultura da empresa, que é outro ponto extremamente importante da gente saber. O setor de RH, ele é um grande detentor da cultura. Não quer dizer que ele forma aquela cultura, mas que ele precisa de saber, de dominar aquela cultura sempre. Então, é o momento que você está conhecendo aquela empresa. Você está conhecendo a cultura, você está conhecendo os líderes, está conhecendo os colaboradores. E na hora que você for sentar com cada uma das lideranças para entender o cenário, entender os desafios e etc., é muito importante que nesse momento você comece a pegar com cada líder os critérios para avaliação de desempenho daquele setor. Porque a avaliação de desempenho, a gente sempre fala aqui também, que ela precisa de ser diferenciada de setor para setor. A entrega de um setor financeiro é completamente diferente da entrega de um setor de marketing. Então, nesse primeiro contato com as lideranças, é muito importante que a gente valorize todos os insumos que a gente conseguir gerar daquele contato ali, daquela conversa. E que dali já saem alguns critérios esses que sejam palpáveis, que sejam de fácil entendimento, como, por exemplo, proatividade, como objetividade, organização, concentração. Esses são critérios que a gente facilmente consegue perceber em uma pessoa e na entrega que ela está gerando. E é muito importante que esses sejam critérios bem esclarecidos com aquele líder e também com aquelas pessoas, para que a gente diminua um pouco o erro dessa avaliação na própria avaliação de desempenho. A gente tá sujeito a o entendimento ser diferente entre duas pessoas sobre um mesmo critério. Então é muito importante que a gente alinhe com o líder o entendimento dele sobre o que é concentração, o que é objetividade, o que é organização, e que isso fique alinhado também com os outros colaboradores, para que na hora que a gente vá fazer essa avaliação, a gente tenha maior índice de acerto, né? A gente fique exposto a menos erros por causa de interpretação das pessoas. E quando a gente já começa
empresa, um setor de RH, avaliando o desempenho das pessoas, a gente já tem, por exemplo, um norte para o nosso PDI, que foi o que a Camila comentou logo no inicinho. A gente já sabe para onde a gente vai levar o desenvolvimento das pessoas e a gente já instaura e alimenta uma cultura de que o RH daquela empresa trabalha pelo desenvolvimento dos seus colaboradores, e isso é um passo à frente de todo o RH que está sendo implementado. Isso é realmente muito relevante. É importante pensar também que a implementação de um novo setor, ela pode causar um receio, ela pode causar uma estranheza. Então, a transparência é muito importante nesse momento e o alinhamento mesmo, para esses processos todos, seja de recrutamento e seleção, seja de avaliação de desempenho, de treinamento e desenvolvimento, pesquisa de clima, ou mesmo que você não vá começar fazendo um trabalho ativo com seus colaboradores, mesmo no processo de estruturação, isso tem que ser muito transparente, porque o RH, na maioria das vezes, ele vai ser até um mediador entre os gestores e os colaboradores, entre as lideranças, ele vai ser uma pessoa muito ativa na gestão do capital humano em geral. Então, é necessário que tenha muita transparência e que seja muito aberta, assim, essa estruturação, para que os colaboradores não fiquem receosos e nem fiquem intimidados, né? Sim, com o seguros. Surgimento de uma nova entidade, vamos colocar assim, de um novo departamento, de uma nova autoridade em relação aos processos que dizem respeito a eles mesmos. Sim. Então, se a gente tem um primeiro processo de avaliação de desempenho, é natural que isso cause estranheza. Então, ter esses processos bem estruturados para que haja uma conscientização também bem estruturada é muito importante. E saber comunicar isso internamente ajuda demais, né? Quando eu sei como as pessoas se comunicam, quando eu sei como é a linguagem principal dessas pessoas, o que é valor para cada uma delas, quem é mais informal, quem é mais formal. Quando eu tenho um pouquinho dessa noção da linguagem de cada um, da forma de se comunicar, eu sei como falar para eles: olha, pessoal, agora a gente vai começar a fazer avaliação de desempenho, sem que eles fiquem completamente inseguros, sem que eles fiquem realmente amedrontados com aquele novo processo que está ali, que eles nunca viram. E tocando um pouquinho nessa questão de medir, de ter noção dos critérios, etc., a gente precisa de começar a medir também o que a gente já falou um pouco, que é a parte de treinamento e desenvolvimento. A gente treina muitas vezes, leva as pessoas para eventos, para palestras, a gente custeia cursos para aquelas pessoas, para que elas aprimorem alguns conhecimentos, enfim. Mas a gente calcula pouco o quanto que a gente gasta com isso e mais, o quanto que as pessoas de fato aprenderam com aquilo ali. Porque muitas vezes a gente dá uma série de treinamentos e não sabe o quanto as pessoas absorveram com aquilo, né? Então, antes de mais nada, pessoal, antes de qualquer treinamento, antes da gente pensar em qualquer processo de desenvolvimento, a gente tem que se perguntar por quê. Por que eu estou dando esse treinamento? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo desse treinamento? Eu estou trazendo um treinamento de oratória para o meu setor comercial, por quê? Eles de fato precisam melhorar a oratória? A gente tem alguns resultados na conversão final do meu setor comercial que me diga que eles precisam melhorar a oratória? Muitas vezes existem insights, ideias de líderes, coordenadores, até mesmo do próprio RH com relação a treinamentos que não são válidos para aquela realidade, que são muito legais, que são bons sim. Treinamento de oratória costuma ter um efeito bem positivo, mas que naquele momento não cabe tanto para aquela demanda, para os resultados que precisam ser atingidos. E a gente tem que entender que quando a gente para uma equipe, seja ela 1, 2, 3, 20 pessoas, a gente está gastando dinheiro. E o problema não é gastar dinheiro. Nesse cenário, o problema não é fazer esse tipo de investimento. O problema é saber qual é o retorno que de fato isso vai nos trazer. O retorno que isso vai trazer para aquele colaborador, porque ele precisa de fato se sentir capacitado, ele precisa de se sentir feliz, ele precisa de se sentir confortável e bem naquela situação, e ele também precisa de produzir mais, de melhorar aquela produtividade dele, já que ele foi treinado, que ele adquiriu um conhecimento novo. Então, sempre quando a gente começar a estruturar o RH, começar a estruturar treinamento e desenvolvimento, pensar em por quê. Por que eu estou fazendo esse processo de PDI? É porque o líder direto dessa pessoa me disse que ela precisa de melhorar em 3 competências específicas? Ou é porque a gente estudou os resultados dessa pessoa e identificou que ela precisa de melhorar em 3 competências específicas? Por que eu estou fazendo esse treinamento? É porque o CEO da minha empresa pediu? Ou é porque a gente percebeu que precisa reforçar um valor específico da cultura da nossa empresa? Então, sempre se questionem o porquê. Isso vai nortear vocês demais. E comecem a medir e mensurar quem participou dos treinamentos, quem ministrou os treinamentos, quantas horas duraram cada um dos treinamentos, qual que é a projeção de treinamentos também, junto com a projeção de contratação e etc. Porque isso traz muito mais mensuração pra gente com relação a esses dados que de início não são tão mensuráveis assim.
né? O porquê é muito importante também. Se a gente pensar que é um setor novo, eu tenho que entender, vale a pena eu perguntar isso para essa pessoa, por exemplo, no caso de uma pesquisa de clima, por exemplo. Por que eu tô perguntando isso para ela? Eu tenho autonomia ou eu tenho condições de fazer alguma coisa com essa resposta? Exato. Porque se eu tô falando de um setor novo, que vai se apresentar para os colaboradores, que pode gerar algum receio, que pode gerar até algum burburinho, por que eu tô mexendo naquilo ali? Por que eu tô entrando naquele processo? Por que eu quero entender aquilo ali? E se eu posso fazer alguma coisa com aquilo ali? Porque se eu entro no desempenho, na produtividade dos meus colaboradores e não faço nada com aquilo, isso gera um descrédito. Sim. Isso gera uma percepção muito ruim, não só dos diretores, dos líderes, dos gestores, mas dos colaboradores como um todo. Porque eu me estruturei como RH, eu pensei nos meus processos, eu planejei meus objetivos, mas eu fiz uma pesquisa de clima porque eu precisava fazer. Exato. E não fiz nada com ela, não dei feedback, eu não pude estabelecer um cronograma de ações. E isso gera um descrédito muito grande. Então, dentro do meu planejamento, eu tenho que entender os porquês, entender os tempos certos de aplicar cada processo, qual é o caminho, qual é o fluxo, né? Porque são processos cíclicos. O treinamento e desenvolvimento, por exemplo, a gente consegue entender quais são os treinamentos e quais são os PDIs necessários através da avaliação de desempenho. E a gente consegue entender através de uma pesquisa como é que está sendo o resultado daquele treinamento. Então, são processos muito cíclicos. Então, eu tenho que entender o porquê e para onde eu estou indo com aquilo ali. Exato. Justamente para não criar um descrédito, para não gastar dinheiro sem realmente estar trazendo algum resultado efetivo. E pra gente saber, né, os planos de ação que a gente vai colocar em prática. Falando aí da pesquisa de clima, pessoal, esse é um dos processos também que brilha muito o olho do RH, né? Na hora que a gente vai implementar, então, o RH, talvez uma das primeiras coisas que vem à cabeça daquele profissional que tá ali tocando esse novo setor eu preciso de rodar uma pesquisa de clima para eu entender essa empresa, para eu saber do clima da empresa, para eu conhecer um pouco mais as pessoas, para eu conhecer a demanda de infraestrutura, para eu saber como é que tá o relacionamento com a liderança, para eu saber como é que eles estão satisfeitos com o quanto eles ganham, com o quanto eles recebem, benefícios, férias, etc. Calma, a gente precisa de respirar nesse momento, né? De entender isso que a Camila pontuou, que todos esses dados, a gente vai conseguir analisar? A gente vai conseguir tratar esses dados? A gente vai conseguir dar um norte? A gente vai conseguir pegar todos esses dados que a gente vai ter em mãos depois de rodar a pesquisa de clima e desenvolver uma série de planejamentos, uma série de planos de ação em cima disso? Se a gente tiver esse espaço, se a gente tiver principalmente esse tempo, se a gente tiver braço para isso, se a gente conseguir, ótimo, excelente, é isso que a gente quer. A gente precisa de conhecer a empresa cada vez mais. Mas, se ainda não for o cenário ideal, se a gente refletir e entender que no cenário que a gente está de implementação de RH, rodar uma pesquisa de clima pode ser arriscado, no sentido da gente não conseguir levar esses dados para frente, de mostrar esses dados para os colaboradores, então é legal que a gente não aplique por enquanto, até que a gente se consolide, até que a gente estruture melhor cada um dos processos e que a gente tenha um espaço para poder aí sim aplicar a pesquisa de clima, dar os retornos necessários, fazer uma apresentação para a empresa, enfim. A gente precisa de ter muita sensatez nesse momento. A pesquisa de clima é um processo riquíssimo, são uma série de perguntas que vão mostrar para a gente como os colaboradores de fato estão entendendo e encarando o clima daquela empresa, se tá bom, se tá ruim, se tá agradável, o que eles acham de pontos positivos, o que eles acham que pode melhorar dentro da empresa, da cultura e etc. Mas a gente precisa de saber qual é o melhor momento para se aplicar essa pesquisa de clima. E precisa de ter uma recorrência também. Uma vez que a gente aplicou, não dá para aplicar uma vez e daqui a 2 anos aplicar de novo, ou aplicar uma vez por ano. É preciso que de pelo menos de 6 em 6 meses a gente aplique essa pesquisa, para que a gente tenha noção das mudanças que estão acontecendo no clima, nas interações, na própria infraestrutura, enfim. A empresa cresce junto com a mudança de clima, né? Então a gente tem que ter sempre essa noção, assim, para poder não perder o timing do clima da nossa empresa, da cultura, pra gente ter um pouquinho desse controle, que é o que a gente falou ali, da concentração da cultura dentro do setor de recursos humanos, né, da detenção dessa cultura ali. A gente está falando do momento de estruturação, né, que é o primeiro momento, que é o momento em que a gente vai pensar e não efetivamente aplicar os processos, no momento que a gente vai estruturar, mas a intenção é que, com essa estruturação e com um planejamento bem feito, um planejamento realmente estratégico, a gente tem indicadores para ganhar credibilidade e assim ganhar espaço. E aí sim a gente entender qual é o timing perfeito, né,
para aplicar esses processos. Então, a gente está falando de uma coisa cíclica mesmo. Não, eu estabeleci agora que vai ser assim, e a curto, médio prazo, eu vou ter indicadores, eu vou ter insumos, eu vou ter argumentos para chegar para minha diretoria e falar assim, olha, a implantação desse setor foi muito importante, por que o resultado que eu te trouxe? Exato. E agora a gente vai entender isso aqui com esses processos que eu também consegui estruturar. Então, a estruturação bem feita disso nesse primeiro momento é importante para que a gente colha indicadores reais, colha bons indicadores, para que a gente tenha credibilidade para ganhar espaço e autonomia para realmente conseguir propor ações até maiores, né? Exato. A gente pode começar bem pequenininho lá, bem tímido, mas isso pode ganhar muita expressão se eu conseguir medir, se eu conseguir provar para as pessoas que realmente faz sentido, que não é subjetivo, que é numérico, que é financeiro. Que é mensurável. Exatamente. Sim. Que faz sentido mesmo eu aplicar esses processos, que faz sentido eu aumentar a minha equipe, que faz sentido eu ter investimentos maiores, que faz sentido eu ter ajuda de tecnologia, eu ter um sistema, que faz sentido eu conseguir fazer outros investimentos para otimizar esses processos cada vez mais e assim eu ir ganhando força, eu ir ganhando espaço. Quando a gente une todos esses conhecimentos que a gente já falou, desde lá o conhecimento da estratégia, até agora aqui indicadores, pessoal, a gente entende como que o RH ele pode perceber qual é o impacto que ele vai causar em cada setor e é legal que a gente elenque pelo menos um indicador que a gente sabe que uma ação do RH vai impactar em cada um dos setores. Então, por exemplo, a conversão, a taxa de conversão dos meus vendedores do comercial. O que o RH está fazendo, ou pode fazer, ou tem feito, que vai resultar numa consequência nessa taxa de conversão? O recrutamento e seleção do RH ficou bem mais assertivo. Agora o RH elencou 5 competências que norteiam todo o recrutamento e seleção deles, e ele é muito mais objetivo, otimizado, e agora a gente diminuiu demais o erro desse processo de recrutamento e seleção. Isso fez com que a gente tenha uma taxa maior de pessoas certas no lugar certo, aí a pessoa tem a competência necessária para ter uma taxa de conversão maior. Então é legal de começar a ter essa consciência de quais são as consequências das ações do RH em cada um dos setores, porque aí sim a gente consegue ter indicadores que de fato são mensuráveis, são indicadores que são relevantes, não são indicadores baseados única e exclusivamente na motivação ou na própria comunicação. A gente tem que saber levantar taxas de pessoa certa no lugar certo, fechamento de vaga, de repassagem de feedback, de avaliação de desempenho. Então tem que ter isso, aumento de produtividade, tem que ter esses indicadores bem mais concretos que digam mesmo diretamente sobre os processos do RH. No momento de estruturação de um setor novo, é importante também que você tenha parceiros dentro da empresa. Então, pessoas que apoiem e que incentivem aquilo ali a acontecer. E a gente sabe que acontece muito, a gente vê muito aqui, principalmente no sucesso do cliente, que existe resistência, às vezes, da parte dos líderes, da parte dos diretores, porque é um investimento que está sendo feito em uma área e que muito provavelmente está deixando de ser feito em outras. Então, é um remanejamento de verba, muitas vezes. Então, isso pode, sim, criar, não um receio, mas... um atrito, uma rusga entre alguns líderes, entre alguns gestores com a criação desse novo setor. Então é importante que essa pessoa, que essa equipe de RH se faça muito presente no sentido de esse dinheiro está sendo investido aqui porque eu vou te ajudar. Exato. Eu sou seu parceiro, eu estou junto com você, eu sou um mediador, eu sou um catalisador dos seus processos, né? Então, eu realmente preciso que essas pessoas, elas estejam comigo, elas tenham consciência da importância desse RH. Então, se posicionar enquanto parceiro, enquanto par, enquanto pessoa que vai colaborar com o desenvolvimento daquele departamento da empresa como um todo é muito importante nesse momento para que a gente tenha todo mundo alinhado, para que a gente caminhe junto e evite barreiras. Para que as pessoas de fato confiem no RH. Exatamente. Né? E eu acho que as pessoas só vão confiar no RH, pessoal, à medida que o RH sabe qual é a sua missão. Então, por fim, mas não menos importante, o RH, antes de começar a rodar qualquer processo, ele precisa de saber qual é a missão dele ali dentro daquela empresa. A missão principal dele é aumentar a produtividade das pessoas, é melhorar a performance, é diminuir a rotatividade, é trabalhar pela comunicação, é entender como as pessoas se comportam e ajudá-las a dar feedback umas para as outras, é fazer toda a engenharia de cargos e colocar as pessoas certas no lugar certo, fazer remanejamento de tarefas.
Enfim, existem várias as missões de um RH. Nós acreditamos demais no potencial desse setor, porque a gente entende que, como a Camila acabou de mencionar, ele é um catalisador de resultados. O RH, ele acelera e ele melhora e muito a efetividade de execução das pessoas. Então, saber ou estabelecer uma missão para o RH é imprescindível. A gente não pode nunca deixar de criar um RH sem que antes ele tenha uma missão, sem que as pessoas saibam o porquê que o RH tá ali. Porque aí sim elas vão confiar, aí sim vai ser um setor de autoridade, aí sim vai ser um setor que todos os outros departamentos vão ver como um braço direito, que é exatamente assim que tem que ser o RH. Ele precisa de ser um setor que as pessoas olham com um olhar bom, que as pessoas olham com um olhar de que aquele setor, aquelas pessoas do Departamento de Recursos Humanos existem para me ajudar a ser cada vez melhor. E não necessariamente só uma pessoa, um profissional melhor, mas também um ser humano melhor. Para que a pessoa melhore em competências de cunho pessoal e competências de cunho profissional. Para que essa pessoa se desenvolva tecnicamente e comportamentalmente. E quanto mais o RH entende do comportamento daqueles colaboradores, mais ele consegue ser esse RH que é braço direito, que é confiança, que tem essa missão maravilhosa, que é cuidar e ajudar toda a gestão de pessoas daquela empresa. Exatamente. É isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui pra gente no nosso chat, ou podem ficar super à vontade para entrar no nosso blog, no nosso site, tem vários materiais interessantes lá pra vocês. A gente vai ter webinar a semana inteira, então fiquem ligados nos temas, são temas bem interessantes. E a gente fica aberto para qualquer dúvida, aí estão os nossos contatos, tudo que vocês precisarem, contem com a gente da Solids gosta muito de trocar com os parceiros, com os clientes, porque a gente entende que cresce desse jeito, a gente cresce com as experiências de vocês, a gente está aqui hoje graças às experiências que vocês trouxeram. Para vocês que realmente estão estruturando o RH, a gente deseja muito sucesso, né, e se quiserem trocar figurinha com a gente mesmo, os nossos contatos estão aí. Se tiverem pergunta, pode mandar no chat que a gente vai responder agora. Tem alguma pergunta? A primeira pergunta, a Paola pergunta: quais indicadores mensuráveis vocês aplicam no RH da Solids hoje? Bom, hoje o nosso RH, ele está começando a ter uma parte bastante inteligente de análise de dados. Então, com relação à pergunta que a Paola falou sobre quais são os indicadores que a gente trabalha hoje no setor de RH, só para a gente poder repetir e vocês entenderem direitinho, hoje a gente está trabalhando, a gente tem inclusive um engenheiro na nossa equipe de RH que faz toda essa análise de dados. Então a gente trabalha indicadores como fechamento de vaga, a gente trabalha outros indicadores como esse, inclusive é o nosso principal indicador, que é a compatibilidade do perfil da pessoa com aquela vaga específica. A gente faz a engenharia de cargos aqui na Solids, a gente tem a engenharia de todos os cargos aqui dentro, e aí a gente pega essa matriz comportamental que a gente gerou com a engenharia de cargos e compara com a matriz comportamental da pessoa. A partir do momento que a gente faz esse match, que a gente faz esse comparativo, a gente sabe em porcentagem o quanto que aquela pessoa está adequada para aquele cargo. Esse é um dos nossos principais indicadores. E aí, a partir dali, a gente desenvolve o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E aí a gente traça várias metas para as pessoas e a gente começa a controlar esse batimento de metas. Metas que são mais pessoais, metas que dizem sobre processos do dia a dia. Além disso, a gente controla a taxa de perfil. Tô falando só alguns mais básicos, tá, pessoal? A gente tem uma série de indicadores, mas os que são mais norteadores pra gente. A gente faz a relação das pessoas que bateram meta por departamento, todos os meses, e correlaciona isso com os perfis dominantes daquelas pessoas. Porque aí a gente conhece um pouquinho mais sobre como que tá o batimento de meta da empresa vinculado ao comportamento de cada um. E aí isso norteia o nosso recrutamento e seleção. A gente sabe, por exemplo, que o nosso setor comercial, exemplo, ele bate, a taxa de pessoas que bateu meta nos últimos 3 meses foi bem maior no perfil planejador do que no perfil executor. A gente já sabe que é bem melhor, que existe uma tendência de que a gente traga para dentro, que a gente selecione mais planejadores do que executores. Então, quando a gente conhece um pouquinho dos perfis e quando a gente sabe, correlaciona isso com os resultados diretos, a gente consegue ter previsibilidade. Também no feedback, também no próprio plano de desenvolvimento individual. Então, todos os cenários que a gente aproveita e que a gente consegue para pegar o perfil comportamental daquela pessoa com os resultados brutos que ela entrega, batimento de meta, call, no caso do sucesso do cliente, taxa de churn, taxa de cancelamento, no caso do marketing, geração de leads, enfim. A gente pega a meta global de cada um dos setores e correlaciona isso com os perfis comportamentais. E a partir daí a gente tem uma série de indicadores, fora os da liderança, né? Que geram outros milhares de insights pra gente.
A Bruna pergunta, com qual periodicidade vocês aplicam a avaliação de desempenho nas sólidas? A Bruna perguntou, pessoal, só para esclarecer de novo. Com qual Ixi, travou. Com qual frequência a gente aplica avaliação de desempenho aqui na Solids? Então, Bruna, a gente aplica avaliação de desempenho aqui na Solids mais ou menos de 3 em 3 meses. Isso muda um pouquinho para no máximo 4, porque a gente entende que a avaliação de desempenho, ela precisa de ser aplicada com bastante frequência, porque o desempenho das pessoas, ele tá o tempo inteiro se modificando. A gente sempre tem desempenhos inferiores, ou que são melhores, ou a gente muda alguns cargos, ou a gente muda algumas ocupações, algumas tarefas. Então, muda muito para as pessoas as responsabilidades delas, enfim. A Mônica Hall, que é a nossa CEO aqui, ela fala que o sonho dela é que a nossa avaliação de desempenho ela seja mensal, que a gente aplique uma avaliação de desempenho por mês. E a gente, como RH, está trabalhando muito para conseguir tratar esses dados com rapidez e com efetividade, para a gente diminuir cada vez mais esse intervalo de avaliação de desempenho, para ter esse controle bem frequente, bem recorrente. Então, a gente aplica de 3 em 3 meses, no máximo 4, porque a gente entende que precisa ser em tempos menores para controlar cada vez mais o desempenho, porque a gente já consegue corrigir o que a gente vê que não está tão legal num curto tempo. Se a gente avalia com maior frequência, a gente tem um time bem maior ali naquele momento para intervir e fazer com que aquele erro não aconteça mais ou com o que está sendo bom continue, né? Para que a gente fortaleça aquilo ali que está sendo legal. A Elisandra pergunta, com qual frequência vocês aplicam a pesquisa de clima? Bom, com qual frequência a gente aplica a pesquisa de clima? A nossa pesquisa de clima, ela acontece geralmente de 6 em 6 meses. Hoje nós estamos com mais ou menos 90 colaboradores, a gente deve fechar o ano com 100, então já somos bastante pessoas. E isso faz com que a gente tenha muitos dados para poder tratar. A nossa pesquisa de clima aqui dentro da Solids, ela tem 54 perguntas, então são muitos dados que vão desde infraestrutura até relacionamento com a liderança. Então, o setor de gente e gestão precisa de ficar muito atento para entender e segmentar cada um desses resultados, segmentar por departamento, segmentar por perfil, segmentar às vezes por sexo, por escolaridade, por tempo de casa, enfim, a gente faz diversas análises nesse sentido. E aí a gente entende que o nosso clima, ele se altera bastante com esse tempo de 6 em 6 meses. É um tempo bem saudável para que a gente aplique a pesquisa de clima. Se a gente ficar aplicando de 3 em 3, a gente vai ter uma variação de dados muito pequena para poder analisar, e aí a gente vai ter dados de novo que a gente não vai conseguir tratar, que é o que a gente falou aqui, que não é tão saudável. Então a gente aplica de 6 em 6 porque a gente entende que esse intervalo gera mais insumos para a gente poder reconhecer mudanças ali dentro do clima da Solids. Uma coisa legal aqui na Solids também é que para ações pontuais, para informações pontuais, não existe uma periodicidade de pesquisas. Então, conforme a demanda, a gente consegue aplicar pesquisas mais direcionadas também. Sim. Então, se são assuntos mais pontuais, não necessariamente precisa ser essa pesquisa de clima robusta, que a gente tem de 6 em 6 meses, mas pesquisas mais direcionadas, então a gente não tem uma frequência para essas, mas elas acontecem nesse intervalo de tempo. Pesquisas como quando a gente dá um treinamento e a gente quer saber sobre o quanto as pessoas absorveram daquele conteúdo, ou o quanto elas gostaram, o quanto elas promoveriam aquele conteúdo. Então, a gente faz pesquisas mais pontuais, que aí já não são de clima, mas que dizem pra gente bastante coisa sobre o treinamento, sobre como é que tá aquela situação específica. Mas pro clima como um todo, a gente faz de 6 em 6 meses. É importante para essas pesquisas a gente não esperar tanto tempo para rodar elas, porque a gente está trabalhando com a memória das pessoas, né? Então, pesquisas pontuais nesse sentido, que sim refletem no clima, mas que são fruto de ações muito pontuais, é importante que você aplique na hora, que você aplique num timing mais perto do acontecimento, justamente para que a memória não se perca, para que o efeito daquilo ali não se perca. Então, por exemplo, nas pesquisas de treinamento, é importante porque passou uma semana, passou 2 semanas, às vezes a pessoa tinha uma crítica para fazer e ela não lembra mais. Isso sim impacta no clima, porque ela foi impactada por aquele treinamento de alguma forma, mas uma pesquisa que foi feita na hora traz um feedback, traz um retorno muito maior para que os próximos treinamentos consigam impactar ainda mais no clima que vai ser medido lá na frente. É um dado muito mais certo, né? Legal. A Johanna pergunta, qual ferramenta vocês utilizam para fazer a pesquisa de clima organizacional? Johanna perguntou pra gente, pessoal, qual ferramenta que a gente utiliza para fazer a pesquisa de clima organizacional. Então, a gente utiliza o nosso software, que é o Solids Gestão,
dentro do nosso software, tem um módulo específico que chama pesquisa de clima. E lá já tem essa pesquisa de clima pronta, com as 54 perguntas, e tem também a possibilidade da gente fazer um mix, da gente escolher as perguntas que a gente quiser, da gente elencar outras perguntas. Tem um outro módulo que chama pesquisas apenas, que a gente consegue criar outras pesquisas do zero, como uma pesquisa demissional, a própria pesquisa de clima, pesquisas como essas que a gente falou sobre validação de treinamento. Então a gente usa o Solid de Gestão, que já dá pra gente vários gráficos, ele dá um panorama visual excelente pra gente, quando a gente tem que fazer a apresentação para a Solids como um todo, de como foram os resultados da pesquisa de clima, a gente extrai o relatório daquela pesquisa de dentro do Solids de Gestão e só pega aqueles gráficos e já consegue facilmente passar para as pessoas, e elas só de baterem o olho, elas conseguem entender. Então a otimização dos dados, como os dados são tratados dentro do sistema, fica bem visual e bem bacana para as pessoas que não são de gente de gestão, que não estão no RH, para que elas entendam. Porque muitas vezes é um dado natural pra gente, é um dado familiar pra gente, mas que para as outras pessoas de outros setores não é. Então, eles extraem um relatório pra gente, que também pode ser extraído em Excel. A gente, às vezes, extrai ele em PDF e prefere aplicar isso numa reunião que a gente tem aqui, que reúne a empresa inteira, enfim. Então, a gente utiliza o Solid de Gestão para pesquisa de clima, para avaliação de desempenho, para o recrutamento e seleção, para todos os nossos processos dentro do setor de gente de gestão aqui. A grande vantagem de usar um software para isso, além da tabulação automática, né, e da visualização mais fácil e tudo mais, é garantir a idoneidade da pesquisa, né? Porque a gente está falando de uma pesquisa que é anônima. Então, muitas vezes, no momento de pesquisa de clima, as pessoas ficam receosas de responder alguma coisa e sofrerem algum tipo de retaliação por isso, e o sistema garante que aquilo ali realmente vai ser anônimo através do Solid de Gestão. A gente não tem acesso a quem respondeu determinadas coisas, a não ser que você coloque uma pergunta perguntando o nome, né? Que não é o caso do que acontece aqui, mas isso evita transtornos, evita respostas que não são tão sinceras assim. Então, a utilização desse software ajuda bastante nisso, né, Bela? Sim, isso é muito importante quando a gente fala de processos de gestão de pessoas, né? Quando a gente fala de uma pesquisa de clima em que a pessoa precisa de se sentir confortável a falar o que ela tem para falar. E aí ajuda bastante nesse sentido, a gente colhe insumos muito ricos por causa disso. A última pergunta vem do Edson e ele pergunta: como vocês veem a relação do RH com as lideranças setoriais no que se refere à responsabilidade pelo desenvolvimento dos colaboradores? Como chama a pessoa? Edson. Edson, então, essa relação do RH com os líderes, ela já é um pouco delicada. É uma relação que, assim, como você questionou pra gente, como que a gente vê essa relação com as lideranças diretamente ligada ao desenvolvimento dos colaboradores. É uma relação que ela precisa de ser criada e estimulada, alimentada dia após dia. Como a gente já falou aqui, o RH ele precisa de ser um braço direito de todos os líderes, e o líder precisa de entender que ele vai desenvolver aquele colaborador junto com o RH. Nunca a responsabilidade é do RH de desenvolver os colaboradores. O líder de um setor tem muito mais influência, muito mais impacto, muito mais conhecimento do que o próprio RH sobre aqueles colaboradores específicos daquele setor para poder fazer esse desenvolvimento. Então, o importante, o interessante aqui é que o RH se posicione de fato como um setor de autoridade no sentido de entendimento sobre desenvolvimento de pessoas, sobre gestão de pessoas, gestão comportamental, processos de RH como um todo, e com esse conhecimento ele se junte, se ligue de fato às lideranças para que juntos eles discutam quais são as melhores ações para desenvolvimento e estabeleçam juntos tanto critérios para avaliação de desempenho, quanto critérios para o próprio PDI, quando a gente vai começar o PDI, por que a gente vai começar o PDI, quais vão ser os planos e as ações. Isso tudo tem que passar pelo líder. O líder tem que ser o principal ativo ali naquele cenário. A gente sempre fala que o sonho de todo o RH é que ele não se faça necessário. É igual quando a gente fala sobre o líder. Um líder bom é aquele líder que quando se ausenta, as pessoas não sentem falta. Por quê? O RH capacitou tanto as lideranças que elas conseguem, de fato, fazer as intervenções necessárias por elas mesmas. Então, a gente trabalha sempre para que o RH seja um aliado das lideranças, fortaleça esse relacionamento cada vez mais, para que na hora de atuar desenvolvendo os colaboradores, eles sejam uma dupla. E uma dupla em que o líder saiba o lugar dele, esteja empoderado e capacitado mesmo, embasado para aquilo ali, faça aquilo com segurança, sabendo que ele tem um RH que vai dar um respaldo para ele. Essa harmonia, ela tem que acontecer desde o primeiro momento. A gente está falando do momento de estruturação, então nesse primeiro momento é aquilo que eu falei no webinar também, durante o webinar, né? Que
tem que haver transparência, para que aquele líder não se sinta ameaçado em momento nenhum, que ele seja realmente um aliado. Então, ter transparência nesse momento garante que tudo funcione bem, que tudo funcione em parceria e não que um atropele o outro. Né? É importante que o RH garanta para o líder essa transparência mesmo, falar, olha, eu não vou mexer nos seus processos sem o seu aval. Então, a gente vai construir junto e vai caminhar junto. Porque a gente está falando de um conjunto de pessoas. Exato. A empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas com tecnologias e recursos financeiros. Então, RH, ou gestor comercial, ou gestor de TI, todos fazemos parte da empresa e todos estamos caminhando para o mesmo lugar. Então, tem que haver harmonia. E lá antes, quando a gente falou, pessoal, da importância de se saber a missão do RH, se esse RH tem em mente, por exemplo, que a missão dele é trabalhar para melhorar a produtividade dos colaboradores, se ele passa isso para um líder, ele já se conecta com aquele líder, porque o líder já consegue ver valor na intervenção do RH dentro do setor dele. Então, isso já fica bem mais tranquilo, já se tem uma transparência maior, a comunicação flui melhor. Então, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, qual a estratégia da empresa, para onde que a gente está indo, quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem o controle dessas ações, a gente consegue repassar isso para as lideranças e ter aí a confiança delas e aí atuar como um time, né? A Daya pergunta como é feita a divulgação dos resultados da pesquisa de clima para os colaboradores. Tá, Daya perguntou como que a gente divulga os resultados da nossa pesquisa de clima. Daya, seguinte, a gente todo mês aqui na Solids tem uma reunião que a gente reúne todos os colaboradores e dentro dessa reunião a gente tem várias pautas do mês. Quando acontece a pesquisa de clima, a gente fala sobre pontos específicos, alguns pontos de atenção, sendo eles positivos ou negativos, que a gente observou na pesquisa de clima. Para a liderança, a gente passa isso especificamente. A gente reúne todas as lideranças e mostra para elas como que ficou essa pesquisa de clima. Se tem algo específico ou algo mais pontual, que seja mais delicado, algum assunto mais delicado de se tratar, que foi visto na pesquisa de clima, a gente discute isso dentro do setor de gente e gestão, discute isso junto com os nossos CEOs e entende com eles qual é a melhor forma de passar isso para os líderes. Mas nunca para todos os colaboradores, porque senão a gente causa aquele mal-estar grande de algo que foi apontado como negativo, como ruim, que apenas os líderes podem começar a trabalhar e começar a desenvolver aquilo ali. Então, de nada ia adiantar a gente disseminar uma informação negativa, sendo que a gente pode começar a trabalhar ela anteriormente, amaciar um pouco a situação e aí depois sim levar ela para todo mundo, pedir as opiniões das pessoas, enfim. Mas a gente faz essa reunião mensal, quando tem a pesquisa de clima, a gente coloca na pauta da reunião mensal os gráficos da pesquisa de clima e a gente sempre pede para que os líderes conversem um pouco com os liderados deles, com as equipes deles, sobre os resultados da pesquisa de clima, para que eles falem minimamente o que foi discutido entre a liderança e aí para que eles escolham ali feedbacks na hora daquelas pessoas, enfim. E a gente sempre abre para as pessoas sugestões de melhoria. Uma das coisas que a gente fez muito aqui na Solids foi com o ar-condicionado. Esse é um problema que é pequeno, é bobo, é básico, mas que influencia no clima da empresa. A gente tem vários ares condicionados aqui e muitas vezes as pessoas estavam ficando um pouco indispostas, algumas ficando gripadas, outras tendo alguns problemas de saúde, outras ficando com muito calor, outras ficando irritadas, enfim. A gente estava tendo um desalinhamento de comunicação por causa do ar-condicionado. E isso foi uma coisa que a gente trouxe para a reunião mensal que a gente faz. E aí a gente debateu e discutiu isso um pouquinho pra ver, gente, olha, como é que a gente vai fazer com isso? E a gente chegou a um padrão específico, divulgou, alinhou isso com todo mundo e falou, olha, a partir de hoje o ar-condicionado funciona dessa forma, ele vai ficar nessa temperatura, os controles vão ficar com tal e tal pessoa, em tal mesa, em tal lugar. Então são assuntos que são pequenos, mas que quando a gente vê que precisa do debate com todo mundo, que é um debate muito válido, um debate que a gente valoriza muito, a gente sempre leva para as pessoas, para saber da opinião, para discutir, para poder ter esse feedback. Exatamente por quê? A pesquisa de clima, ela é uma resposta de todo mundo, é uma resposta da empresa inteira. Então, se eu não incluo a empresa inteira em algumas possíveis soluções para as questões que foram levantadas, eu estou sendo injusta, eu estou sendo antiética, eu não estou sendo correta com o meu processo. Então, é sempre muito importante também abrir um pouquinho para que as pessoas possam participar dessas intervenções. Essa abertura é importante
para o colaborador se sentir parte mesmo e para entender que a sugestão dele tem valor. Exato. Então, uma coisa que não adianta é você abrir para sugestão se você não for ouvir. Então, tenha em mente que a partir do momento que você rodou uma pesquisa de clima, que você está assumindo que você quer entender aquilo ali, que você pode fazer algo com esses insumos, com essas informações que você tem, e você vai abrir isso para um momento de alinhamento, para um momento de sugestões, entenda que, assim, essas sugestões, pelo menos, elas têm que ser ouvidas. Para que não haja burburinho, para que não haja desalinhamento entre os colaboradores e que isso gere até uma reação negativa. Justamente o oposto do que era para ter gerado. Era para ter causado uma sensação de pertencimento, uma sensação de empoderamento, de importância dos colaboradores, mas teve um efeito negativo porque isso não foi bem usado, porque isso não foi bem estruturado. Então, pensar nesse momento de apresentação da pesquisa é importante, de alinhamento com os colaboradores é importante e até da tomada de decisão. Se a gente vai levar em consideração as sugestões ou não, se a gente não vai nem perguntar o que cabe eu expor, o que não cabe eu expor, porque às vezes eu exponho um ponto que é pequeno, mas isso tem um efeito de uma onda, né? Exato. Isso vai gerando percepções que antes elas não aconteciam, justamente porque eu expus um ponto que não precisava ser exposto. Então, tratar com bastante delicadeza e com bastante sensatez esses dados também, para entender o que é passado para todo mundo, o que é tido só como as lideranças, quais são as ações, a gente vai levar em consideração sugestões para todos os pontos, a gente vai abrir para as pessoas realmente falarem tudo que elas pensam. Eu estou preparado para ouvir tudo que as pessoas pensam? Exato, exato. E até porque quando a gente abre para as lideranças e para os colaboradores como um todo, a gente mostra para eles que a gente está preocupado e a gente mostra que a gente de fato está trabalhando pelo aquele desenvolvimento, né? Por aquelas pessoas. Então, se a gente vai aplicar a pesquisa de clima, que a gente trate esses dados, que a gente comunique eles da forma que a gente melhor entender, mas aqui na Sólides a gente faz a comunicação dessa forma. A Calisa pergunta qual a melhor estratégia que a gente encontrou até hoje para trabalhar a motivação dos colaboradores. A Calisa perguntou qual a melhor estratégia que a gente utilizou até hoje para melhorar a motivação dos nossos colaboradores. A melhor coisa que a gente faz e sempre fez, e que a gente fez essa semana, inclusive, é aplicar o profile nas pessoas, saber do perfil comportamental de cada uma delas. Não tem jeito. Porque a partir do momento que a gente sabe do perfil comportamental de cada uma, que a gente senta com cada líder e fala, olha, na sua equipe a maioria é planejador, analista. Então a gente precisa que você estruture melhores processos para que elas executem, para que a gente precisa que você dê mais espaço para que elas estudem e façam as coisas com maior qualidade. Esse líder melhora a comunicação dele com a sua equipe, esse líder melhora a delegação de tarefas, a gente reestrutura alguns processos e naturalmente e consequentemente a gente tem pessoas mais motivadas. Quando a gente entende quais são os talentos de umas pessoas e as competências daquelas pessoas, e a gente une essas duas coisas, a ocupação dela, as responsabilidades dela, a gente tem uma fórmula que vai muito provavelmente trazer motivação pra gente, que é a pessoa certa no lugar certo. A gente fala que a gente trabalha bastante com relação a perfil comportamental e a gente tem 3 índices específicos que a gente trabalha bastante, já fica bem mais técnico nesse sentido, mas a gente tem uma tríade de índices aí que a gente trabalha que ajuda a gente demais a entender como é que a pessoa tá quanto à energia, quanto à pressão e quanto ao aproveitamento dela. E essas 3 coisas norteiam muito a gente com relação à motivação. Então, conhecer o comportamento da pessoa, o estilo comportamental daquela pessoa, do líder dela, da empresa como um todo, direciona tudo pra gente, direciona tudo, principalmente com relação à motivação. Porque pessoas que são mais comunicativas, mais otimistas, elas se motivam com estímulos diferentes do que aquelas pessoas que são mais introspectivas, daquelas pessoas que focam mais, daquelas pessoas que prezam mais por qualidade. Então é sabendo dessas diferenças comportamentais que a gente sabe os estímulos de motivação específicos para poder gerar. Esse mapeamento aconteceu entre ontem e hoje, tá gerando um burburinho, um movimento em todo mundo, mas uma coisa bem legal que aconteceu também no mês passado e no começo desse mês, foi uma ação muito legal que a gente fez de motivação dos balões. Cada departamento colocou balões em cima das mesas, né? Aqui a gente não tem parede, então os balões foram pregados no teto e em cada balão tinha um prêmiozinho dentro. Para caso você fizesse alguma coisa extraordinária ou batesse meta, aquilo ali você podia estourar o seu balão e pegar seu prêmio. Dentro dos balões, eu cheguei a falar isso em um outro webinar, não tinha nada de muito extraordinário, era uma paçoca, uma cerveja, um bis, mas
Por que tinha isso? Porque a gente entende que a nossa cultura aqui é de doceiros e cervejeiros. Exato. A gente aqui tem pessoas que gostam muito de doce, a gente tem pessoas que tomam cerveja sempre no happy hour, gostam muito de música. Então, dentro dos balões, tinham pequenas premiações que eram simbólicas mesmo, como reconhecimento dessas ações, dessas metas batidas, de ações extraordinárias ou de feitos que não eram do seu escopo de trabalho, mas você pegou responsabilidade para fazer, você tomou frente, você teve iniciativa. Então, isso também foi uma ação muito motivadora, foi uma ação legal, porque todo mundo queria estourar um balão, todo mundo via os balões lá, alguns balões estavam murchando, todo mundo correndo atrás para estourar o balão. Então, pequenas ações também são motivadoras. O fato da gente ter um ambiente muito interativo, da gente poder conviver aqui de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais informal, também é um ponto motivador. Mas entender o que motiva é justamente isso que a Bela falou. É entender quem são esses colaboradores, qual que é a cultura da minha empresa. O que motiva é eu ter uma banda? O que motiva é dar doce para as pessoas? Ou o que motiva é eu fazer um ranking das melhores pessoas, de quem tá performando melhor, benefícios, eu investir num curso, eu premiar por tempo de casa. O que é que motiva? O que é valor para essas pessoas? E isso eu vou entender mapeando comportamentalmente também, entendendo a minha cultura. É isso? Tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada pela paciência, pelo tempo que vocês passaram com a gente. A gente espera ter ajudado, ter gerado alguns insights. A gente fica, de novo, de portas abertas para qualquer dúvida, qualquer sugestão. Troquem bastante com a gente, porque a gente vai longe desse jeito. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.